E aqui dentro, aonde saiu toda a parte de madeira podre, eu fui tirando um monte, depois eu passei escova, várias escovas diferentes, e depois também eu passei água. Aí a água cavocou tudo que estava podre, tudo que estava ruim, ela foi tirando tudinho, deixando a parte mais dura da madeira naturalmente. Bem-vindo à live das terças, esse é o projeto da Como Fazer Bonsai. O nosso propósito aqui é conversar com a nossa audiência e abrir a oportunidade para tirar as dúvidas sobre o universo do bonsai todas as terças às 19 horas. Espero vocês. A gente vai conversar um pouco, hoje essa aqui é a planta da vez. Tem um monte de coisa para falar dela, tanto que eu já dei uma adiantada forte no trabalho com ela. Aí eu vou falar as coisas que eu fiz e vou explicar alguma coisa, vou passar uma Caldas Focalska nela. Aí eu vou dar umas dicas de Caldas Focalska também. Trouxe uma outra para mostrar para vocês hoje aqui, como ela tá muito bem. Olha só que bonitinha que ela ficou. Esse aqui é uma azaleia Satsuki. Ainda tem bastante para abrir, mas ó, ela tá tem um furo aqui, mas esse furo aqui tem vários botões, tá vendo? Então ela vai fechar bem esse ano. Bem legal, né? Pequenininha, valente. Esse aqui é um vaso importado que eu comprei na Bélgica. Se eu não me engano é o Yugoslavo. É um vaso flor oval, meio retangular, né? Uma cor bem diferente, tá vendo? Isso aqui é a cor dele mesmo, assim, esquisita, um azul esverdeado. Acho que combinou bem, ficou bonitinha. Depois eu boto foto dela no Instagram, de toda forma. Vou esperar o pessoal chegar um pouquinho mais. Agora são 7h10. Uns 5 minutinhos, o povo vai entrar, né? Tô chamando o pessoal. Quem puder compartilhar, né? Explicar pro pessoal lá nos grupos de WhatsApp e etc. Falar que nós já estamos online e hoje nós vamos falar bastante coisa sobre buchinho. Vão abrir bastante para pergunta, tá? Nós vamos fazer a única coisa de manutenção forte nela aqui. Eu vou dar umas dicas de como passar Caldas Focalska, tá? Umas dicas bem bacanas do porquê. E é isso aí, tá? Nós vamos falar também sobre uma questão muito bacana, que é a impermanência. Nós vamos falar sobre a tal da impermanência na arte do bonsai, que isso é uma coisa muito legal. E é uma área que eu gosto muito de falar, de mexer. Então hoje a gente vai falar sobre ela, porque essa planta é uma planta muito velha. É uma planta bem legal, porque ela não era assim, tá? A frente dela é aqui. Só que a frente dela é aqui porque ela tinha um gin ali atrás muito legal, sabe? Ela tinha um gin muito bacana, que era um gin extremamente antigo também. Só que não fazia muita... O que acontece? Ela não é totalmente reta, ela tem umas... Tá vendo aqui? Ela tem uns movimentos, ó. Ela faz umas curvas, tem uma base. Ela tá bem branquinha assim, porque eu limpei ela todinha agora no meio da tarde com um jato d'água. Isso é uma coisa que eu vou mostrar pra vocês também, explicar a pistola. Ela tá aqui. Depois eu vou mostrar para vocês, falar sobre a marca, que o pessoal estava querendo saber. E eu acabei falando para um ou para outro, mas eu não tenho vídeo falando sobre ela. Então, o que acontece, gente? Já deu 5 minutinhos, acho que já tá bom, né? O que acontece? Essa árvore aqui, ela tinha um gin. Eu vou mostrar para vocês como é que era o gin dela. Eu guardei aqui para vocês verem. Ele quebrou em algumas partes. Ele era assim, ó, o gin inteiro quebrou, tá? Ele tava aqui, ó, então ele era assim, ó, aqui, tá vendo, ó? Tá vendo? Tá vendo como ele acompanha ali, ó? Inteiro. Então ele não tinha esse buraco aqui, esse chari. Isso daí é um chari totalmente natural. Depois eu vou mostrar bem pra vocês. Eu não cavoquei ele, eu não botei máquina, não botei nada nele. A única coisa que eu botei nele hoje foi a pistola com água, para poder tirar toda a parte podre. Então ele tinha isso aqui. Essa aqui não era a frente dele. A frente dele, deixa eu mostrar para vocês aqui. Era essa, ó. Saiu um gin lá atrás, ficava assim, ó. Mais ou menos aqui. Deixa eu ver, meu Deus do céu. Porque assim. Então era interessante. Só que quando eu olhei, ele estava todo destacado. Aí tanto que eu peguei e quebrou. Então eu vou mostrar para vocês, ele está totalmente apodrecido. Olha o tanto de matéria orgânica mole que tem dentro. Isso aqui é casa de bicho, né? Começa a dar essa podridão, então não tem jeito. Arranquei fora, guardei só para mostrar para vocês aqui na live. E a gente vai falar então, deixa eu tirar isso daqui, sobre reestilização de bonsai. O que é interessante da reestilização do bonsai? Como o bonsai é uma arte que a gente trabalha com a nossa matéria-prima viva e ela se transforma.
Isso é muito interessante, né? Porque existe como a gente mudar o nosso ponto de vista também. Quando a gente procura uma frente de uma árvore, a gente sempre está preocupado com alguns pontos. E quando um desses pontos muda, a gente pode totalmente mudar a frente da árvore, o projeto, o estilo da árvore, um monte de coisa pode mudar. Tá? Ó, o Jefferson Boff tá aí. Boa noite, querido. Então, a gente muda tudo. O que aconteceu? A minha frente era essa aqui. Tinha um gin importante, mas eu não gostava da parte que ficava aparecendo ele, né? Isso aqui era uma parte mais viva, mais poderosa, mais forte. Então eu gostava mais dela assim. Porém, o gin foi embora. Naturalmente, eu tenho que botar ele na mesa e investigar qual é a parte mais interessante dela, a frente. Então, o que aconteceu? Aqui ainda é interessante? Sim, ela está bem branquinha, não sei se vocês já escutaram, né, quem está chegando agora, mas eu passei um jato d'água, depois eu vou mostrar a máquina para vocês, vou falar sobre e tudo mais. Então, o que é legal? Eu peguei, passei um jato nela inteira, ela estava cheia de manchas, cheia de líquens, fungos, então eu limpei ela inteira, tá? Tá totalmente limpa, cabo a rabo. E aqui dentro, aonde saiu toda a parte de madeira podre, eu fui tirando um monte, depois eu passei escova, várias escovas diferentes, e depois também eu passei água. Aí a água cavocou tudo que estava podre, tudo que estava ruim, ela foi tirando tudinho, deixando a parte mais dura da madeira naturalmente, tá? Essa parte natural, dura dela, é muito legal, porque vocês veem que ela é natural. Eu vou mostrar para vocês, vou pegar a câmera, tá? Para mostrar para vocês como é legal quando a gente trabalha com alguma coisa assim natural. Deixa eu ver aqui que eu tenho que ver junto com vocês. Bem, deixa eu pegar aqui, eu vou virar a câmera para ficar melhor. Aqui, olha lá. Tá vendo só? Aqui nesse ponto ela chegou até a sair um pouco de raiz, tá vendo? Eu já tirei. Como eu vou passar a cauda, então não é interessante. Então vocês veem que isso aqui não tem ponto de máquina, nem de puxada com nenhum material. Ela é totalmente natural. Ela tem isso aqui que comunica aqui em cima, ó, ela faz esse furo que veio para lá. E tem um aqui para trás também, ó, que legal. Ela vem aqui, ó lá meu dedo aparecendo, ó. E sai aqui totalmente natural isso aqui, gente. Olha lá. Tá vendo? Isso aqui ficou dela de madeira morta. Fora isso, ela não tem mais madeira morta. Então, o que eu descobri vendo ela assim? Eu prefiro hoje essa base. Porque eu poderia escolher... Primeiro, tá, deixa eu escolher porque que eu não vou falar aqui. Aqui seria uma base interessante, porque é totalmente vivo, aberto. Mas olha que esquisito que fica. Ela tem esse galho bacana aqui, que seria esse galho de fundo, no caso eu usando lá. E eu uso, esse daqui seria o tal do estilo Sharimiki, que é o que? Aonde ela tem de grande importância, de frente artística, o shari dela. E como é um shari natural, eu preferi deixar dessa forma. Então eu vou passar uma cauda, isso vai dar uma diminuída no contraste, que eu acho até bonito, mas só que temos que proteger, né? E eu vou... Ela tá toda aramada, vocês viram, mas ela não tá posicionada. Então eu vou passar uma cauda e vou posicionar isso daqui dela, tá? Pra gente ver como é que vai ficar ela depois. Eu acho que eu vou dar uma baixada nela, eu quero deixar o ápice um pouquinho mais baixo do que ele tá, tipo aqui assim. Mas vamos ver se dá, tá? Então aí a gente vai falando e tudo mais, vamos conversando sobre isso. Eu vou abrir para vocês perguntarem também, tá? Quem quiser perguntar alguma coisa sobre ela, sobre o buchinho e tudo mais, tá? Ó, a metida ficou aqui do lado aqui. Então, gente, outra coisa que é importante também, aqui eu já vou falar então sobre essa maquininha aqui. Essa maquininha é a de jato d'água que eu uso. Ela é uma pistola de limpeza têxtil, aqui ó, Textile Cleaning Gun. Então, é uma pistola de limpeza têxtil, tá? Eu comprei porque aqui na minha área aqui 220 volts, ela usa 60 Hz. A marca é Westman.
Comprei no Mercado Livre há muito tempo atrás. Essa máquina aqui é muito simples, a gente só liga ela na tomada, enche isso aqui d'água e aperta a bombinha, já pistola ela. Simples demais, ela é uma pistola barata, não imagino quanto custa agora, mas é muito legal porque ela é muito pontual. Então tem isso também, deixa eu falar aqui então. Por ser pontual, tem que tomar muito cuidado. Eu comprei essa pistola porque na época eu vi um amigo que tinha comprado uma que era uma pistola japonesa. Era cara pra caramba. Essa aí não me custou tipo uns 200 pila, não me lembro quanto foi. E a outra era tipo uns 1.500, entende? Então era muito cara. E só que tinha chave para abertura, podia abrir o jato e tudo lá. Aquela ali não, ela é bem pontual. Mas eu peguei a manha de afastando ou chegando perto, ela tem mais pressão pontual ou não, então tem que tomar mais cuidado. Então eu consigo fazer todo esse trabalho limpando tanto a casca quanto a parte mais dura, a parte que eu quero remover e tudo mais, tranquilamente. Não é legal para trabalhar tipo numa espinosa, né, um pinheiro, que tem uma casca que pode soltar facilmente, então não é legal. É legal para trabalhar com essas coisas assim, tá? N plantas dá para trabalhar na verdade, tá? Menos as com casca muito desse jeito, tá? Casca rugosa. Então o que acontece, gente? Aqui eu vou passar uma cauda nela e vou explicar algumas coisinhas que eu fiz. Como eu passei agora, deixa eu puxar aqui. Como eu passei uma... Puxar a luz mais pra cá. Então, como foi passado água nela, tá? Eu vou ficar um pouco fora porque eu acho que eu não interessa tanto, né? Essa parte tá toda úmida. E isso é importante quando a gente passa calda focálcica, porque a umidade, cada vez que eu passar, ela vai puxar mais ainda a calda. Então eu gosto de colocar lá dentro da calda assim, e eu venho passando aqui assim. Então, como que é interessante... Uma dica para quem está passando calda focálcica igual tinta. Isso não é tinta, né, gente? Isso daqui é um produto que a gente passa desse jeito. Tá vendo só? Ó, deixa eu virar bem para vocês, ó. A gente deixa bem cheinho. Cuidado para não deixar ela para escorrer. Mas a gente vai passando ela assim, ó. Ó. Tá vendo só? Em tudo que é morto. Ah, mas e se passar em alguma coisa da casca? Não tem problema, tá? Por isso que quando a gente passa a calda focálcica, a gente trabalha com um paninho úmido do lado. Vou mostrar para vocês para não dizer que eu sou hipócrita. Tá aqui meu paninho úmido, tá? Então se passar na casca, vai ali e limpa. Tem problema? Não. O único problema é que pode dar uma manchadinha temporária ali, mas não tem problema, tá? Se manchar com isso aqui é enxofre com cal, então não tem problema nenhum. Ela fica bem úmida, vai ficar bem amarela, tá? Eu tô dando a virada aqui porque eu não consigo fazer com que vocês vejam essa ponta aqui que tá meio escondida. Mas assim, ó, tá vendo a casca aqui ficou um pouquinho amarela? Então eu vou lá com o meu paninho cheiroso e limpo. Talvez não tenha dado para ver ali, mas ele deu uma sujadinha. Com isso, o enxofre vai sendo absorvido pela madeira, tá? Que é o que? O xilema, que é essa parte interna. E vai ficando branco porque é o cal que vai ficando em cima. Então, ele é antifúngico também, tá? Então, olha como a gente tá fazendo aqui, ó. Vai fazendo toda essa área, não deixa nada de fora, tudo que tiver morto aqui, madeira seca, a gente vai e molha, dá uma boa encharcada, cuidado para não deixar escorrer, tá? Mas aí é outra coisa, mas e se cair no substrato? Você pode trabalhar com um plástico ou um pano no substrato, tá? Agora, se cair um pouco no substrato, também não tem problema, tá? O enxofre é um baita de um adubo, tá? Então não tem problema. Lógico que concentrado não é interessante, não é legal fazer. A gente usa ele a cada mais ou menos 15 ml por litro d'água de forma foliar. Dá para vocês usarem. Ó, tá vendo que eu tô
indo lá dentro o máximo que eu puder, eu tenho que deixar tudo coberto com ela. A parte onde está mais cheio de porcariazinha, vocês botam bastante para ele absorver bem, porque isso aqui provavelmente a água vai ficar batendo, está mais esponjoso, vai rapidamente apodrecer. Então, já que vocês estão mexendo aqui, toca o pau. Aqui, ó, também toda a reentrância que tem aqui a gente passa. Vem com um paninho e dá o arremate na parte de casca viva. Pronto. Não tem importância também se caiu um pouquinho, caiu ali, sujou, faz mal. Isso aqui vai bater chuva, não tem problema algum. Ó, aqui tudo que for. Então eu vou fazendo. Eu tô falando aqui para poder acabar falando com vocês, pra gente ir para um próximo passo que nós vamos fazer aqui também, que é o posicionamento dessa árvore. Vocês estão vendo que isso aqui, eu acho que eu já fiz algumas lives vocês com junípero, pitecos e coisa assim. Ela é um pouco diferente, porque ela é uma planta que não é caduca, né? Ela é uma planta perene. Ó, vamos fechar bem aqui. Então, fica legal, né? Artisticamente fica bonito e protegido. Então, já tá legal. Uma demão tá bom? Pode fazer mais, tá? Pode deixar ficar bem seco. Tipo, amanhã de manhã eu posso pegar e fazer de novo mais uma para ela absorver bem. Toda a parte que tem urô, tá vendo aqui, ó? Aqui tem um urozinho pequenininho, mas tem um buraquinho ali. Eu posso vir com isso aqui e passar uma cauda ali também. Pronto, protege. E aí a gente vai olhando, onde tiver a gente pode passar, mas não tem mais nada. Ó, aquela lá é a parte que eu estava mostrando para vocês, que eu estava dentro depois, ó, lá, ó. Ela está começando a estourar a brotação agora, ela está com pouca brotação, porque essa planta é uma planta bem velha, sabe? É uma planta adquirida, ela é bem velha mesmo. E ela reagiu bem, então agora ela está de novo aí no trabalho. Tá na função. Então aqui já foi feita a passada aqui de caudas focais, tá ótimo. Agora a gente pegou, ó, tá vendo que a frente dela aqui, tá vendo que o vaso é desse jeito, então aqui era a frente dela. A gente mudou a frente agora para isso aqui. Então nós vamos mexer a nossa galhada, né? Toda a nossa ramificação de forma com que aqui seja identificado como uma nova frente. Aqui eram os galhos de fundo, tá vendo? Agora a gente tem isso aqui como galho de fundo. Aqui nós não temos nada, então era bem complicado deixar aqui também. Tá vendo, ó? Então tem isso, tá? Daqui a pouco eu vou começar a olhar as perguntas, tá, gente? E os alô, os boa noite, e a gente vai falando. Então aqui, deixa eu pegar ali um arame para identificar de novo com vocês. Ó, vamos botar um arame grosso para vocês identificarem comigo aqui. Ó, essa aqui. Ela tá cheia de raiz, também tá na hora de fazer um transplante. Então aqui, ó, aqui, tá vendo só? Tá vendo como é que eu faço um arame? Eu faço ele com um sentido, então tem que bater um no outro, ó. Aqui, um bateu no outro, aqui é a frente. Certo? Então aqui a gente tem uma parte um pouco mais baixa, aqui um pouquinho mais alta, e uma parte de fundo. O que nós vamos fazer? Espalhar isso tudo para poder ocupar o máximo de área possível, que quando ela começar a ramificar, que ela está toda brotando agora de primavera, ela vai encher o mais rápido possível. Mas ela é lenta porque ela é idosa, tá, gente? Então vamos lá. Com isso daqui eu já vou, como eu já aramei, eu vou só dar uma espalhadinha nela para mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças, desde que a gente saiba o que está fazendo, logicamente. Mas hoje em dia o pessoal tem bastante chance de estudar, né? Então tá fácil de aprender. Então vamos lá, vamos baixar um pouquinho essa parte aqui e abrir para lá. Ela tá com muitos galhos e pouca ramificação secundária.
mas eu tenho muito broto nela. Isso aqui tudo vai estourar a brotação. Então, esse galinho aqui, vocês estão vendo que é um galinho praticamente com uma brotação só. Tá vendo? Deixa eu virar ele para vocês verem. Aqui, ó. É um galinho com uma brotação só. Mas ele tem inúmeras brotações novas. E agora vai começar a brotar. Então, eu vou começar a encher. Eu estou fazendo tudo com galhos que seriam primários. Aqui ramificou, mas é muito pouco. Tá? Então, nós vamos fazer desse jeito. A gente abre, coloca no lugar. E é isso aí. Bom, às vezes eu não vou falar, porque senão vou encher o saco de vocês de tanto falar, tá? Mas vocês já estão vendo o que eu estou fazendo aqui. Eu vou circulando e vou colocando nos lugarzinhos que precisa as ramificações. Vai abrindo sempre de duas em duas e a gente vai abrindo e montando a nossa copa. A copa a gente monta, né? Principalmente copa de tropical, de planta perene. Então a gente vai vendo aqui e vai vendo aonde, ó, esse daqui seria o galho de fundo. Então aqui é o nosso fundo. Tá meio espalhadão, tem que botar no lugar. Depois também, isso aqui não é um junípero, né, gente? Junípero é muito mais fácil de tu montar uma copa e aí pronto, tá pronta. Isso aqui não é isso. Então o que acontece é que esse tipo de árvore, depois que começa a brotar, a gente monta melhor a nossa copinha, né? Então é só botar os galhos tudo para fora. Aqui, ó, tem que ser uma planta galhuda, mas tem que ser um galhudo bonito, né, gente? Galhudo feio não, aí tá ruim. Muito ruim dele. Então, assim, vamos botar os galinhos tudo no lugar. Mais ou menos a gente vai montando. Depois que ela estourar todos os brotinhos, até alguma coisa pode sair. Tá vendo lá, ó? Aqui a gente já montou esse lado. Mais ou menos o fundo. Depois eu vejo o que posso fazer mais. Mas o que tem que fazer em primeiro lugar? Os galhos da árvore vão em contra o sol. Elas saem de dentro para fora. Vai ramificando. De baixo para cima é mais grosso e vai afinando. E a gente vai direcionando ela desse jeito, vai para cima e ela vai abrindo, porque ela faz uma triangulação aonde precisa pegar o máximo de sol, por isso que as nossas árvores são trianguladas. Aqui a gente usa muito a copa um pouquinho mais arredondada, por causa do nosso clima, que pega sol o tempo inteiro, né? Então vamos lá, deixa eu ajeitar aqui, olhando aqui de frente. Vamos lá. Aqui. Sei que às vezes eu passo na frente de vocês aqui com o braço, mas aí eu também não tenho como fazer tanto assim, né? Como é uma árvore um pouquinho velha, a gente tenta não torcer tanto os galinhos, sabe? Tem um certo receio de quebrar. Então eu vou, ó, tá vendo que eu vou subindo aos poucos. Aqui. O ápice dela vai acabar tendo mais coisa do que a parte de baixo. Não tem problema. Depois que ela brotar, estourar aqui, eu vou lá e corto, tá? Não se preocupem, mas ficou falhando ali e tal. Não faz mal. Depois a gente volta, vai recapitulando tudo. O importante é a gente tentar fechar o máximo de espaços para ela poder ter esse crescimento meio que homogêneo. Ó, aqui tem os galhos que estão aqui embaixo que eu deixei, porque depois ele vai fechando aqui também, tá? Então eu vou... O importante também é as ponteirinhas, gente, a gente sempre colocar as ponteirinhas para cima, porque na árvore, tudo que está na ponta, lá no cantinho, com o sol batendo, ela acaba brotando para cima, é a brotação jovem, então ele brota para cima, nunca vai brotar para baixo, a gente sempre chega na ponta, dá uma viradinha para cima para ele brotar para cima, pega força. Lógico que a gente tá com um monte de brotinhos aqui, depois a gente vai ver se vai ficar com tudo isso também, porque depois a gente vai entrar com a tesourinha para cortar e deixar tudo do jeito como tem que ser mesmo, tá? A gente vai reduzir algumas coisas, tá? Não vai ficar exatamente como eu tô fazendo aqui.
É só vocês acompanharem que vocês vão ver que depois a gente vai mexer em alguma coisa. Quanto mais no ápice, mais para cima vai até chegar lá em cima. Aqui ficou um buraco, não gostei muito, então eu vou ter que dar uma baixadinha aqui um pouquinho. Muito cuidado aqui para não fazer porcaria. Pronto, aqui tá bom, aqui tá um pouquinho alto demais, vamos baixar um pouco esse galho. E aqui. Vamos ver mais ou menos isso. Cuidado para ele não ficar se estralando todo, porque ele deu umas estraladinhas ali. Eu não gosto muito quando essas árvores se estralam, porque elas são muito velhinhas. Então, mais ou menos seria uma coisa desse jeito. Lógico que depois ele vai começar a brotar. Deixa eu pegar aqui uma tesoura. Que tem coisas aqui que saem muito, tá vendo? Então a gente primeiro posiciona, depois o que a gente faz? A gente vai lá e começa a podar. Então a gente poda, tudo que a gente podar de ponteirinha, gente, ele estoura mais rápido as laterais. Então é interessante, quando ele passa demais, a gente já ir podando, tá? Por isso que ele estoura a brotação mais rápida. Então vou lá. Isso é aula, tá, gente? Isso aí é uma aula que eu dou na minha escola. Falar nisso, quem quiser ter um treinamento mais específico, só ir lá no comofazerBonsai.com.br e entrar para nossa turma também, tá? Vamos lá, vamos tirando aqui todas essas brotações que estão vindo novas, a gente já vai olhando. De repente já deixa elas prontas para sair broto, ó. Sempre que a gente corta a pontinha, ele estoura para trás. E aqui. Quando a gente quer alongar, aí não corta, tá? Tipo, tem um galho que tá meio curtinho, eu quero deixar ele mais grosso, que ele cresça mais. Aí a gente não corta, aí a gente deixa, tá certo? Ó, aqui tá longo, corto. Aqui tá tranquilo, aqui tá bom. Aqui provavelmente tem 2 galinhos, depois eu vou ter que optar por um. E o que vocês acham? Acho que é mais ou menos isso daqui agora, nesse momento. É uma planta que, como eu falei para vocês, é uma árvore velha. Mas é uma árvore muito sofrida e agora ela está tendo... Daqui a pouco o que vai acontecer? Quando ela estourar bastante broto, eu já vou fazer o transplante. Aí eu boto ela para o lado correto do vaso. Aqui está meio bagunçado, vou dar uma tirada também. Olha lá, ó. Tá vendo? A triangulação tem que ser de todo lado, né? Todo jeito. Ó. Aqui, ele tem broto aqui para estourar, então vamos dando uma chegada para lá. Gente, acho que para esse primeiro trabalho nela tá legal, tá? Então, isso aqui é uma coisa que eu queria bastante salientar para vocês. Alguns pontos no qual eu queria falar para vocês hoje. Vamos lá, vou posicionar aqui e falar agora aqui. Bem, primeira coisa eu queria mostrar para vocês sobre... Eu vou por parte menos importante até chegar na mais importante, tá? Eu queria dar hoje dicas de como passa a caudas focais, que eu já fiz, tá? Tá bem lá no início. Aqui ela tá bem forte, tá bem bacana. De repente essa aqui que é uma cauda industrial, eu não vou precisar passar 2 de mão, tá? Ela tá muito forte, ó. Já tá branca já. Então, não tem problema. Outra dica de caudas focais, deixa ela fora da chuva. Agora,
tá chovendo aqui em Palhoça, então eu não vou botar ela na chuva, porque obviamente ela tá úmida, vai bater a água, vai escorrer, isso aí não é uma tinta, e ela vai escorrer todo o cal e o enxofre que já foi absorvido, mas é bom deixar secar bem. Uns 2, 3 dias fora da chuva, se der sol, toca pro sol e deixa ela torrar, tá? Então isso é importante. Eu queria mostrar para vocês também a minha pistola, aquela pistolinha têxtil, então já que vocês já viram também, isso é importante vocês terem essa noção, porque todo mundo sempre me pergunta, depois a gente vai fazer até uns cortes e colocar aqui no Instagram, porque esse vídeo ele vai lá pro YouTube, vocês sabem, né? Lá pro canal Como Fazer Bonsai no YouTube. Então, outra coisa que eu queria fazer com vocês era o posicionamento de um buchinho. Vocês veem que ele tem muitos brotos, então ele vai estourar minha brotação rapidamente. Uma coisa legal que eu quero mostrar para vocês, dica de buchinho. Tá? Então vamos lá, vamos ver se conseguimos dar uma boa... Vem aqui. Vocês sabem que o buchinho, quando ele começa com uma brotaçãozinha, ele começa a encher essas gemas, né? Ó, aqui ele tem 2 gemas. Tá vendo? Essas 2 gemas aqui, ó. E aqui passava o galinho, foi podado. Essas gemas só vão despertar bem se eu tirar essa folhinha. Depois que ele tem gemas dormentes, eu tiro a folhinha, ela ativa. Aí ela nasce um galinho. Se vocês verem bem, eu vou tirar do outro lado também, com muito cuidado, senão arranca a gema fora. Ficou as 2 geminhas. Disso aqui o que vai acontecer? Sair 2 galinhos. E com isso é uma dica importante de condução da árvore com poda. Então vocês vão saber para onde vai se vocês quiserem deixar. Vai que vocês estão com um galinho e tá com broto, deixa eu tirar aqui, vou mostrar para vocês. Tá com broto pros lados onde vocês querem. Ó, esse aqui peguei um aqui que tem 3, olha só, 3 brotos. Então, vai que vocês querem um galinho que vá para a esquerda e esses aqui não. Vocês vão lá, tira fora, pinçando, deixa só o galinho pro lado que vocês querem. Entendeu? Então, muitas vezes tem como fazer, se quiser fazer com galinhos alternados na árvore, dá para fazer desse jeito, porque ele vai sair sempre 2. Aí você só tira o da esquerda, tira o da direita, quando é muito perto, e aí ele faz toda a sinuosidade. Isso daí é uma dica de ouro, tá? Dá para trabalhar com várias plantas que são em pares, né? Paralelos. Então, mas só que ela é bem típico. Eu sempre trabalhei com ela desse jeito. Tá? Então, uma coisa importante que eu queria mostrar para vocês era como transforma um gin podre em um chari legal, né? Óbvio, né? Sendo que esse chari foi um chari feito por Deus, né? Natureza. Eu só limpei. Então, dá para perceber, quem olhar esse chari vê que não foi mexido, né? Com máquina, ok? Agora acho que até dá para ver melhor porque tá branco. Vou pegar de novo para vocês verem agora. Só que agora ele tá mais interessante de ver. Deixa eu puxar aqui de novo. Olha lá, tá vendo? Deixa eu puxar aqui. Ó, dá pra ver que é todo feito natural. Desgaste de bicho mesmo, não é desgaste, olha lá. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. E falar sobre uma paradinha um pouquinho mais filosófica. Mas, como vocês sabem, o prof gosta de chegar nesses papos filosóficos. De repente pode ser chato para um, chato para outro. Aí vai da espiritualidade de cada um, né? Cada um que sabe. Bem, uma coisa importante nessas épocas complicadas que a gente vive no nosso Brasil é ter também, além de todo o ensinamento com a árvore, todo o ensinamento da arte, toda a técnica, toda a botânica e tudo que a gente pode aprender com bonsai, tanto da parte técnica e, né, todas as áreas, a parte filosófica e espiritual é muito deixada de lado e muita gente entra no bonsai por causa disso, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês, a aula de hoje não é só sobre técnica, né? O que vocês viram? Vocês viram hoje eu transformando uma árvore que teve um problema,
Ela já tinha um defeito, que era um galho morto, que é um defeito, que a gente chama de gin, né? Que é uma madeira morta, seca, de um galho seco. Esse galho apodreceu e a gente teve que se virar para deixar legal de novo. Fizemos um shari, que é uma madeira seca, no peito da árvore ou em alguma área da árvore, mas é uma cicatriz que não tem um galho daí. Então isso aqui é um shari. Fizemos isso daí. Então, gente, o legal da reestilização, muitas vezes uma árvore está com uma pessoa, vai para outra pessoa, aí é questão de gosto, vou mudar o estilo porque eu não gostei, eu quero diminuir, não interessa. Agora, quando acontece casualidades e coisas assim, a gente entende que tudo na natureza vive em cima da impermanência. Nada é permanente. Nada. O que você sente, aquele negócio que as pessoas não mudam, eu achava isso quando era mais jovem, né? Cansado de ver aquela série do Dr. House, que ele falava People don't change. People don't change, as pessoas não mudam em certo momento, em certo ângulo. Pode ser, a essência se mantém, mas a gente muda muito quando vai envelhecendo. Hoje, esse ano ainda eu acabo completando meus 5.0, embora num chassi de 25, mas a gente entende que tudo é impermanente, e isso é muito legal quando a gente abraça essa ideia, entende? Tanto na arte do bonsai, como na vida, como em qualquer coisa, em qualquer atividade física. Eu faço várias atividades físicas que hoje eu não faço mais como fazia antigamente, e eu tenho que aceitar isso, né? Assim como essa árvore, eu estou modelando, ela também me ensina muita coisa, né? Lembra da história toda de que a gente modela a árvore modela o bonsaísta? Só que a gente não pode ficar só na teoria, a gente tem que entender isso aí, por que acontece? E eu gosto de fazer esse papel, de mostrar para vocês o porquê, né? Eu gosto sempre de falar com meus alunos dessa área que é muito pouco tocada. E isso é legal, tá? Então, a aula de hoje é sobre a impermanência, né? A gente falou de técnicas, falamos sobre um monte de coisa, mas tudo muda e pode mudar para melhor, pode ficar mais legal, de repente, aquele gin era muito feio, que ele era muito reto, e assim a planta ficou mais limpa, ficou mais bonita. Essa frente de repente ficou mais legal, esse estilo Charimiki, que é o estilo com chari na frente, ficou muito legal para essa árvore, e é só tratar que ela vai durar muitos e muitos anos. Legal, que bom, né? E é isso aí. Gente, eu vou dar uma olhada nas perguntas de vocês, desculpa porque eu tive um monte de coisa para falar, mas a gente ainda tem uns bons minutos aí, tá? Então vou ver se alguém falou alguma coisa aqui e eu vou respondendo, tá? Eu tenho aqui desde o boa noite do Jeff, boa noite do Bonsai Tona, boa noite meu amigo, Nando Cobra de novo aqui, muito boa noite meu amigo, também não perde, né? Graças a Deus temos vários que estão sempre aqui junto com a gente, isso é muito legal. Aí o Leandro tá falando aqui, eu desisti dos buchinhos, prof. Fiquei só com um de penjim. Os outros plantei no chão, secou muitos galhos. Sim, cara, essa é uma característica complicada dos buchinhos, né? Às vezes acontece isso. Então é meio encrenca isso aí, né, cara? Pode rolar? Pode dar merda. Mas, né, de toda forma, é uma planta interessante, porque tu encontra muita planta dessa, velhíssima. As mais velhas do meu viveiro são buchinhos, que faziam parte de cerca viva de mais de 80 anos. Então, em questão de idade, né? O Zuco tá aí também, boa noite. Abraço, Zuco. Zuco é aqui de Floripa. Vamos lá. O Moretti, o Edu também tá aqui, querido Edu. Forte abraço, Edu. Vamos lá. O Rodrigo Figueiredo. E o Zuco comentou aqui, nessa espécie poderia usar stem para proteger a madeira morta ao invés de cauda? Excelente pergunta. Por quê? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Zuco. A cauda sufocálcica, ele é um fungicida, e o stem às vezes pode até conter também, mas o stem ele sela. E isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Eu não gosto mais de selar as madeiras das minhas árvores. E eu ensinei lá atrás que era interessante fazer isso, porque eu tive inclusive aulas com espanhol e tudo mais falando isso pra mim, né? Vamos selar, porque selando, né? Só que assim, se tu tá selando alguma coisa
acima do chão principalmente, ok. Só que muitas vezes o xilema, toda aquela umidade que ele puxa de baixo, ele pode ficar o quê? A madeira, ou seja, aquela parte do xilema que está exposta ao tempo, morta, ela não transpira, ela não passa, ela não permeia, entendeu? Então aquela água, ela se mantém ali dentro. Quando ela se mantém, ela acaba ficando, apodrecendo com uma velocidade absurda. E eu tive isso em um buchinho que eu fiz. Ele estava pegando o chão e tinha muita madeira. O que aconteceu? Na época eu passei até paraloide. Lembra do paraloide? Passei o paraloide, ficou lindo. De repente, quando eu vi, parecia uma casca de um besouro quando sai de dentro. Tava assim, porque puxou toda a umidade, ele não transpirou a madeira, ficou ali e ele começou a apodrecer todo de dentro para fora. Então foi bem complicado, tá? Então o que eu digo para ti? Eu prefiro hoje trabalhar com a madeira de forma mais simples do mundo. O que é? Poda, sela, pode botar qualquer coisa de selante, né? Que seja um selante real, né? Cicatrizante melhor, que não seja tóxico. E Charigin, usar Caldas-Fo cáustica, tá? Por isso que eu digo, impermanência, a gente aprende todo dia. Muitas vezes a gente aprende uma coisa, é a novidade, é o picolé de verão do momento, é o ó do borogodó, e daqui a pouco a gente experimenta 1 ano, 5 anos, 10 anos, aí a gente pensa assim, tá, eu aprendi isso, mas eu acho que a minha prática hoje, com tudo que eu sei, com o que eu apliquei nas minhas plantas, eu tenho outro ensinamento. Não gostei, ou gostei, assina embaixo, ou tiro da minha didática aos meus alunos, ao meu trabalho no viveiro. Tá bom? Então isso daí é uma coisa que eu tô um tempão para falar também. Que boa. O Edu fala aqui, que dica é essa da gema? Só aqui mesmo. Ah, claro, cara. Aqui, essa dica da gema eu falo há um tempão, né, Edu? Tu lembra, né? Cheio de aluno meu aqui. Ó o Jeff aqui, ó, assistindo a live e podando umas plantas aqui também. Coisa linda, meu amigo. Rodrigo Figueiredo fala, esse é meu sensei. Tamo junto. Edu tá aqui, aprendi contigo, transformar os defeitos em efeitos. Exatamente. Giovanni Matos tá aqui também, boa noite, meu querido irmão. Oxi, tô apertando aqui, peraí. E é isso daí. Então, gente... vai dar 8 horas já, eu sei que vocês, né, já aguentaram bastante tempo aqui, embora estejamos com o maior pico de pessoas aqui agora nesse momento. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar sobre pinheiro não, hoje não, sobre buchinho. Pinheiro a gente deixa para uma live especial, porque é muita coisa para falar. Sobre a cauda e coisas desse tipo. Ó, o Bonsai Aprendiz falou aqui, ó. Comprei um buchinho no Garden, veio daqueles vasos maiores, posso transplantar ele direto para um vaso cerâmico mais raso? Sim. Primeiro te preocupa com a parte se ele está bem saudável, se está tudo bem. Se você quiser reduzir ele, o que acontece com o buchinho? Uma característica muito positiva dele é que ele faz muita raiz. Tá vendo tanto de raiz? Ele faz muita raiz fina perto do tronco. Então ele mal sai, pegou o substrato e umidade e ele faz muita raiz fina. Então é bem capaz de tu conseguir reduzir bem para colocar no vaso. Mas nunca põe uma planta no vaso porque tu quer colocar naquele vaso mais curto. Pega a planta, reduz e vê. Beleza, dá para botar nesse vaso. Ok, tá? Você trabalha com material vivo. Respeita o material que você trabalha, tá bom? O Zuco falando aqui, mais uma bela aula, muito obrigado. Obrigado também, meu querido. Obrigado pela participação de vocês, por estarem aqui comigo, tá? E se não tem mais nenhuma dúvida, eu acho que então encerramos essa aula. É isso mesmo? Mais nenhuma dúvida? Vou dar mais um minutinho para ver se alguém tem alguma coisa. Já estamos com 46 minutos de live, então eu acho que já acabou. O Edu falando aqui, o Harlandi é mais resistente que o Suede, bem mais. O Harlandi, ele é uma planta premium de buchinho. A casca dele é muito mais legal. Alguns pontos, inclusive, aceita uma poda drástica, que coisa que o buchinho não gosta, tá? Eu tinha uns buchinhos na minha frente, na minha casa, no jardim, e eu tirei. Quando eu tirei, eu
arranquei do chão, coloquei num pote menor, e em alguns eu fiz a poda drástica. Todos morreram. Então eu fiquei bem chateado, porque todo mundo dizia, não, mas comigo não dá, e eu sempre ensinei que ele morre. Então acontece de não morrer, mas por via de dúvidas, conte como se ele morresse. Então reduz devagarinho, não deixe ele sem verde algum, tá? Mas o Buxus Harlandi, ele tem folha pequena, ele dá uns frutinhos, umas florzinhas muito bonitinha, tá? Muito assim, bastante, fica bem legal para trabalhar com mamê, chorrim, perfeito. E a casca dele é rugosa, então é uma planta que aparenta ser muito velha. Se você fizer uma plantinha de uns 20 centímetros de um Harlandi, que tem uma boa estrutura, ela fica muito legal, e são plantas que tu consegue elas até um preço muito bom pela qualidade que é, tá? Então aproveitem e achar coisa desse tipo. O Zuco falando, fiz alguns transplantes de piteco, esse frio de agora pode complicar? Não, agora não dá mais nada, pode fazer, daqui a pouco vai começar a chuva e vai esquentar o nosso tempo aqui na Grande Florianópolis, então nem se preocupa, de agora em diante tá liberado o transplante, toca a ficha. Se der uma friaca muito grande, só afasta um pouquinho, vento é o perigoso, então tira do vento e pronto, mantenha úmido. Tenho notado que após a poda, a madeira morta, o veio vivo fica muito mais rugoso. Sim, pode, porque exatamente, ele tem pouco espaço para passar. Toda aquela seiva que passava diminuiu, então ele acaba inchando aquela parte lá. Por isso que muitos acabam dando aquela beisola maior e tudo mais. Beleza, Jeffs? O Edu tá aqui, abraço e grato pela aula, sempre um privilégio assistir suas aulas, que é isso. Tiago também está aqui. Buchinho aceita enxertia também. Isso ajuda no processo de redução. Exatamente. Aceita enxertia, aceita muito bem se você quiser. Se ele for muito pescoçudo e quiser fazer alporquia, muito bom mesmo. Tá bom, galerinha? Então, estamos fechando a nossa live. Muito obrigado. Essa live vai estar no YouTube na semana que vem. Tá? Falando toda ela na íntegra, e semana que vem a gente tem novidades, vamos falar sobre alguma outra coisa, se vocês tiverem alguma ideia, mas eu posso falar também sobre as nossas azaleias, falando um pouquinho sobre a azaleia, né? Como eu trouxe essa aqui para mostrar para vocês, é a que dá a florzinha agora, inverno, final do inverno, então essa daqui tá bem bonitinha, só para mostrar para vocês ficar vendo como eu fico me achando quando eu tô com a minha azaleia com a florzinha, tá? Eu não sou o Tiago Abelha, mas eu gosto também de florzinha. Beleza? Qual bolsaísta não gosta, né? Um grande abraço, muito obrigado pela participação de todos vocês, estão todos de parabéns, e até a próxima aula, terça-feira que vem, 19 horas, aqui no canal Como Fazer Bonsai no Instagram. Valeu? Abração, tchau, tchau.